Oi pessoal, estamos de volta, mais uma videoaula do nosso curso Catecismo da Igreja em um Ano. Hoje, dia 28 de fevereiro, já vencemos o segundo mês do ano, graças a Deus. Nona aula, nós vamos comentar os números 470 a 534, segundo o nosso roteirinho. Tem gente entrando agora, eu quero dar boas-vindas. Tem gente que está comprando o catecismo essa semana. Eu fiquei feliz essa semana. Onde eu vou, alguém me diz: estou acompanhando o curso, estou gostando, está me ajudando. Que bom, louvado seja Deus. Se você quer me ajudar a chegar a mais gente, evangelizar mais, então você precisa interagir mais com esse vídeo. Clica no joinha, clica no inscrever-se. Se você se inscrever no meu canal, você me ajuda, né? O algoritmo, o computador do Google, do YouTube, vai sugerir esse vídeo para mais pessoas. Comente embaixo, fazendo algum comentário, né, sobre o tema ou qualquer coisa que você quiser dizer. Quanto mais comentários tem em cada vídeo, mais esse vídeo é recomendado para outras pessoas, tá certo? Se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo, tem gente mandando perguntas sobre outros assuntos. Por exemplo, tem uma pessoa que enviou uma pergunta, deixa eu abrir aqui, sobre as pessoas, o baixo número de pessoas nas celebrações, pessoas que não querem assumir compromisso na igreja. Isso se deve ao esfriamento da fé, falta de amor, de conhecimento? Qual a sua orientação? Bom, esse não é o assunto aqui. Eu só vou comentar aqui porque, de fato, eu penso que quanto menos as pessoas conhecem sobre a doutrina, sobre Jesus, sobre a igreja, menos elas amam. O amor é fruto do conhecimento. Nós conhecemos mais para amar mais. Não é um conhecer para conhecer, simplesmente. Porque simplesmente ter conhecimento científico sobre a teologia não quer dizer que eu vou me aproximar mais de Deus. O que me aproxima de Deus é o amor. Então eu devo conhecer mais a doutrina para amar mais esse Deus, né? Então é claro, quanto mais catequizarmos, quanto mais evangelizarmos, quanto mais as pessoas entrarem na vida de oração, mais elas vão se entusiasmar por Jesus, né? Não adianta ficar batendo na tecla da obrigação, tem que ir à missa ao domingo, quem não for está em pecado mortal, etc, etc. Não é isso que Deus quer, tá certo? Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente vá a Ele por amor, por sede dele, como ele tem sede de nós. Bom, vamos então, sem perder mais tempo, vamos seguir a partir do número 470 do Catecismo. Aqui, continuando noções de cristologia, essa aula de hoje vai falar de cristologia, vai falar de mariologia, principalmente, né? Os que gostam de mariologia aí. Ele começa falando de que maneira o Filho de Deus é homem. Número 4, né? Então, nós confessamos a plena realidade da alma humana e do corpo humano de Cristo. Porque a natureza humana de Cristo pertence in proprio à pessoa divina do Filho de Deus. Tá bom, vamos lá então entender uma coisa. Veja, Jesus, já falamos isso aqui, eu vou repetir, Jesus não é uma pessoa humana, ok? Jesus é uma pessoa divina, certo? Ele não é uma pessoa humana, mas uma pessoa divina. Deixa eu chegar para cá um pouquinho. Pronto. Então ele não é uma pessoa humana, mas divina. O que significa isso? Quando eu falo pessoa, eu falo do sujeito, eu falo do centro da consciência. Quem é com quem eu estou falando? Quem é essa pessoa, né? Então, essa pessoa, o sujeito de Jesus, não é um homem, é Deus, é um Deus. Jesus é plenamente homem? É. Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Mas ele é um verdadeiro homem sem ser uma pessoa humana. A pessoa de Jesus é divina. Não é que tenha uma pessoa humana e uma pessoa divina. Senão ele seria esquizofrênico. Teria um transtorno de personalidade.
né? É isso que acontece com a pessoa que tem transtorno, por exemplo, transtorno bipolar. É como se duas pessoas convivessem numa só. Duas personalidades diferentes, né? Jesus não é esquizofrênico e não é bipolar. Jesus tem uma consciência só. Jesus é um sujeito só. Esse sujeito é a pessoa divina. A pessoa eterna, divina, que assumiu a natureza humana. Então ele é verdadeiro homem, sem ser pessoa humana, mas é pessoa divina. Muito bem. O catecismo segue nos números seguintes, dizendo o seguinte: o Filho de Deus assumiu uma alma racional humana. Os números aí 471 em diante falam de um tema muito interessante, que é, afinal de contas, o conhecimento de Jesus. Uma outra pergunta que chegou para nós, me permitam falar, é: quais as fontes do catecismo, além da Bíblia? Então, agora tem uma oportunidade de comentar isso. Veja bem, você observa que o catecismo, nas notas de rodapé, traz várias referências bibliográficas. Geralmente, ele usa, aqui vai usar várias vezes, a citação, essa sigla DS. Aparece aqui a sigla DS várias vezes. Por exemplo, aqui na nota de rodapé 644. DS 556. Então aparece assim, né? O que significa DS aqui, né? DS 556. O que quer dizer isso? Bom, quer dizer que existe esse livro, nós chamamos de Denzinger, é o compêndio dos símbolos, definições e declarações da fé e moral. É um calhamaço, é caríssimo. Denzinger Hühnermann. Essa edição atual é a original do Denzinger, que é do século XIX. Esse padre alemão começou a fazer o compêndio, pegar em latim, em grego, todos os símbolos, quer dizer, todas as declarações de fé, os documentos de concílios, de papas, desde os primeiros tempos da igreja. E o Hühnermann é o atual editor. Denzinger é o primeiro editor que começou a fazer essa obra, teve centenas de edições. Hoje quem está responsável é o Hühnermann. Mas houve um dos editores, depois do Denzinger, que era o Schönmetzer. Por isso é que tem o D e o S aqui, né? Esse D é do Denzinger e o S é um nome difícil aqui, ó. Vamos lá. Denzinger e o S é do Schönmetzer. Opa, olha que nome difícil. Então, DS quer dizer Denzinger, quer dizer que foi o primeiro editor dessa obra, e Schönmetzer foi o editor que deu essa numeração atual. Enfim, não vem ao caso agora, mas só para dizer, nós estamos também acompanhando por aqui, pelo Denzinger, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui o que o Sexto Concílio Ecumênico de Constantinopla, que aconteceu de 7 de novembro de 680 a 16 de setembro de 681, olha, estou falando do 7º século depois de Cristo, né? Terceiro Concílio de Constantinopla, foi o Sexto Concílio Ecumênico. Né? Lá naquele concílio, os santos padres conciliares disseram o seguinte: proclamamos em Cristo duas vontades ou quereres naturais e duas operações naturais, sem divisão, sem mudanças, sem separação ou confusão. E as duas vontades naturais não estão em contraste entre si, longe disso. Mas a sua vontade humana é obediente à vontade divina. Então veja bem, Jesus é verdadeiro homem, é uma pessoa divina que assumiu a natureza humana, com tudo que é humano, exceto o pecado.
E como são duas naturezas, em Jesus existem duas vontades. Nós percebemos isso no Evangelho, por exemplo, no Monte das Oliveiras, na véspera da sua paixão, quando ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Essa é a vontade humana. Mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Esta é a vontade divina. Jesus tem duas vontades. Ah, mas então isso não é a mesma coisa que ser duas personalidades? Não. Nós, que não somos bipolares, que não somos esquizofrênicos, nós não temos duas personalidades, mas nós temos duas vontades e até mais. É ou não é verdade que às vezes eu realmente quero rezar, acordar cedo para rezar, mas eu realmente quero ficar na cama até tarde? São duas vontades. Eu quero viver a castidade, mas eu quero usufruir desse prazer. Então, não é incompatível, né, com haver uma só personalidade, o fato de haver mais de uma vontade. Havia em Cristo duas vontades, mas elas não entravam em combate uma contra a outra. Pelo contrário, a vontade humana era totalmente submissa à vontade divina. Senão, haveria pecado em Jesus. Isso seria um absurdo, né? Deus não poderia pecar, né? Porque o pecado é a negação de Deus. Como é que Deus vai negar a si mesmo, né? Em Deus não pode haver pecado. A liberdade humana de Jesus, o livre-arbítrio de Jesus, é totalmente obediente ao Pai. Porque Jesus é o novo Adão. O problema do primeiro Adão foi justamente que ele não se submeteu a Deus. Nós ouvimos na liturgia do último domingo, primeiro domingo da Quaresma, a primeira leitura, o livro do Gênesis, capítulo 3. Adão e Eva, ludibriados por Satã, né, ali representado por aquela serpente enganadora, pelo orgulho da própria vontade, comem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, não aceitam o limite de que eles são criaturas e não deuses. Eles querem ser deuses. Então, eles não se submetem. A vontade humana deles não se submeteu à vontade de Deus. Então, eles pecaram. Isso é corrigido por Jesus. Jesus é o novo Adão, porque ele é aquilo que Adão deveria ter sido e não foi, né? Obediente a Deus. Muito bem. O Denzinger nos apresenta também uma encíclica do Papa Pio XII, de 1956, uma encíclica belíssima que fala sobre o Sagrado Coração de Jesus. Chama-se Haurietis Aquas. Haurietis Aquas. Uma encíclica de Pio XII, de 1956. Ali ele diz o seguinte: o corpo de Jesus Cristo, plasmado no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, goza de uma capacidade sensitiva e perceptiva perfeitíssima, mais que qualquer outro corpo humano. Então o Papa Pio XII está nos dizendo aqui que Jesus, por um lado, nos evangelhos, os evangelhos nos dizem, Lucas, por exemplo, nos diz que ele crescia em sabedoria, idade e graça. Se ele crescia em sabedoria, quer dizer que ele não nasceu com toda a sabedoria possível, né? Ele nasceu com o cérebro humano. Vamos ver o que Santo Tomás de Aquino nos diz sobre isso. Agora eu vou citar aqui Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, parte 3 da Suma Teológica, parte 3, a questão 34. Assim diz o doutor Angélico. À natureza humana assumida por Cristo convinha uma perfeição espiritual não adquirida progressivamente, mas possuída logo desde o início. No primeiro instante de sua concepção, Cristo teve a operação da alma que pode ser possuída no instante. Então, o conhecimento de Cristo é perfeitíssimo, como o de Adão e Eva antes da queda. Mas não quer dizer que ele tenha já nascido, porque seria uma coisa bizarra, um bebê que nem sabe falar ainda, já ter pleno conhecimento de tudo. Claro que não. Ele cresceu dentro do que é a natureza humana, com exceção do pecado, ele cresceu, né? E à medida em que ele foi crescendo humanamente, ele foi usufruindo de toda aquela visão beatífica de que ele tem.
Santo Tomás diz isso na questão 34, artigo 4. Cristo possuiu a visão beatífica em ato, vendo a Deus em sua essência. Quer dizer, como Deus, ele tinha visão beatífica desde o início. O que é visão beatífica? Ver Deus face a face. Visão beatífica para nós, pobres mortais, é aquilo que nós vamos ter no céu, se Deus nos der a graça de entrar no céu. O céu é a bem-aventurança eterna. Por isso nós chamamos de visão bem-aventurada, ou visão beatífica, né? A visão que os bem-aventurados têm no céu. Deus acende a luz da glória, nos diz Santo Tomás, no céu, de modo que a natureza humana dos santos pode ver Deus face a face. Isso que nós aqui na terra não podemos ver. Por pura misericórdia. Se Deus se mostrasse a nós, pecadores como somos, nós seríamos destruídos. É impossível ver a Deus permanecer vivo, nos diz o livro do Êxodo, né? Então, Isaías, quando viu Deus no templo, capítulo 6, ele diz: ai de mim, porque sou um homem pecador e meus olhos viram o Deus Todo-Poderoso, né? Então, Deus não se mostra para nós por misericórdia, porque isso nos destruiria. Nós não temos, na nossa estrutura física agora aqui na Terra, nós não temos capacidade de ver Deus face a face. Mas Jesus tinha. Jesus via Deus face a face. Jesus via a essência divina. Só que, como homem, ele ainda... Vamos imaginar Jesus bebê, no colo de Nossa Senhora. Ele via os anjos, ele via o Pai, ele via o Espírito Santo. Só que, como homem, né, a natureza humana dele ainda estava se desenvolvendo. Ele não sabia o que era aquilo, como homem. Mas ele via Deus, né? E aos poucos ele vai crescendo e entendendo que aquilo é Deus, vai entendendo que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus também. E vai entendendo que os outros não conseguem ver o que ele vê. Então, veja que, como diz o catecismo nesses números que nós estudamos hoje, toda a vida de Nosso Senhor foi redenção, foi kenosis, aniquilamento, humilhação por nós. Ele passou por isso, por nós, por amor. Então, é assim que nós católicos entendemos a natureza humana de Jesus. Ele tem o conhecimento íntimo e direto, né, do Pai, como diz o número 473, agora estou voltando aqui para o catecismo, mas ao mesmo tempo ele está se desenvolvendo como homem, porque ele está no espaço e no tempo. Aí, número 475, fala aquilo que eu já mencionei, ele tem duas vontades, né? A humana se submete à divina. 476, o verdadeiro corpo de Cristo, ele tem um corpo delimitado, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. Um corpo delimitado quer dizer um corpo que tem um limite. Ele, como Deus, é infinito. Mas como homem, como ele assumiu a natureza humana, o corpo dele é delimitado. E por isso o corpo dele envelheceu. O corpo dele cresceu. O corpo dele sofreu. Ele não estava fingindo que estava sentindo dor. Ele sofreu mesmo. Era um corpo delimitado e por isso esse corpo podia ser desenhado. Então veja, agora nós temos uma novidade sobre a face da terra. O Antigo Testamento nos dizia, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 4 e 5, quando nos apresenta a lei de Moisés, o primeiro mandamento dizia: adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros deuses diante de Deus, né? E não fazer imagem de Deus. Era proibido no Antigo Testamento. Bom, agora nós temos uma novidade. Cristo mesmo fez uma imagem dele. Cristo é a imagem de Deus. São Paulo disse isso em Colossenses. A carta aos Hebreus diz isso. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, agora muda essa forma de interpretar o primeiro mandamento. Por isso, a ordem dos mandamentos foi alterada. Aliás, por causa disso, o que era o segundo mandamento, proibição de imagens de Deus, cai esse mandamento, porque agora Jesus tem um rosto humano que pode ser retratado. Isso foi longamente discutido na igreja no início, nos primeiros séculos.
o sétimo concílio ecumênico, a igreja reconheceu como legítimo que era possível que Cristo fosse representado em imagens sagradas. Isso foi definido em concílio. Os bispos da igreja com o Papa definiram. É possível, é permitido e é incentivado, inclusive, a fabricação de imagens de Deus Filho, né? E como Jesus diz, quem me vê, vê o Pai, em decorrência disso, se faz também a imagem do Pai, sendo que o Pai não tem imagem, o Pai é puramente espírito, né? Então, à medida em que Jesus diz quem me vê, vê o Pai, os artistas têm a liberdade de imaginar o Pai semelhante a Jesus, só que é mais velho. Assim que eles fizeram, por exemplo, na imagem do Pai Eterno, Divino Pai Eterno lá em Goiás, tá? E o Espírito Santo? Ele é espírito. Espírito não tem imagem, não tem aparência física que pode ser retratado. Mas a Bíblia nos mostra nos evangelhos que o Espírito Santo se manifestou em forma de pomba, né? Ele se tornou visível. Para que o Espírito Santo ia se mostrar visível se não se poderia fazer imagem dele, retratá-lo? Não, pode sim. Aliás, o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:1, né? Gálatas 3:1, o apóstolo Paulo diz assim: eu representei para vocês o Cristo crucificado. Ora, Paulo não viu Cristo crucificado. Contaram para ele, né? Disseram para ele, Jesus estava assim, estava desfigurado, ele estava assim, estava assado. Paulo, ao ouvir isso, formou uma imagem de Cristo na mente. Irmãos, imagem, o que nós chamamos de imagens sagradas, tanto faz se a imagem está aqui na imaginação, por isso a palavra imaginação é o lugar de produção de imagem. Tanto faz se ela está aqui, se ela está na foto, se ela está na escultura, se ela está no quadro, é tudo imagem. O que era proibido pelo segundo mandamento, na versão antiga, era imaginar Deus. Por quê? Porque naquela época, se imaginava que Deus era assim ou assado, cometia-se idolatria. Porque se corria o risco de ter um Deus fictício, um Deus criado pela mente humana, né? Isso, quando veio a encarnação do Verbo, essa lei cai por terra. Agora nós temos Deus visível em Cristo. E o Espírito Santo se manifestou em forma de pomba. Se manifestou como língua de fogo aos apóstolos. Então agora não é mais proibido a fabricação da imagem de Deus. Os 10 mandamentos tiveram essas duas alterações na ordem. Primeiro foi essa. Então o segundo mandamento se juntou ao primeiro. O que Deus quer dizer é não adorar ninguém a não ser Deus, como Jesus disse, respondendo a uma das tentações do diabo, né? Adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto. A outra novidade que Jesus trouxe, nós vamos ver isso à frente, mas eu quero antecipar aqui, é quando ele disse, falando do adultério, ele disse, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério fisicamente. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher e cobiçá-la, no seu coração já cometeu adultério. E aí então nós acrescentamos o 9º mandamento, né? Quando se fala lá não cobiçar as coisas alheias, então ali nós entendemos que é uma outra coisa. Cobiçar a mulher do próximo, né? Não é no sentido de ter a mulher do próximo só como adultério físico, mas cobiçar pelo olhar, pela imaginação, eu já posso cometer adultério. Isso foi Jesus que disse. Foi uma novidade que Cristo trouxe para a lista dos 10 mandamentos. Por isso nós temos essa lista que é um pouco diferente do que está lá na Bíblia, né? Essa foi editada por Santo Agostinho, dessa forma catequética como nós entendemos hoje. Bom, voltando a 478, o coração do Verbo encarnado. Tem afetos, ele ama com o coração humano, e por ser Deus, ele conhece cada um de nós. São Paulo fala, né? O Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Cada um pode dizer isso. Ele me conhece pessoalmente. Com um coração humano, com um cérebro humano, porque é o que Jesus tem no céu, como ressuscitado, que ele está, ele tem o poder de conhecer todos nós porque ele é Deus. Então, isso que é a grande maravilha da encarnação. Ele é Deus, portanto ele pode tudo,
ele está presente em tudo, ele sabe tudo, como Deus, mas ele faz isso como homem, porque ele é homem também, né? Então, é diferente eu saber que tem no céu um coração humano, como o meu, que bate de amor por mim. Lá no céu tem um homem com seus afetos que é capaz de se compadecer de mim. Isso é muito bonito, imaginar Deus feito homem eternamente, né? Ele está definitivamente como homem e é como homem que ele me ama em Cristo. Parágrafo 2. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Aí que começa a Mariologia, a seção de Mariologia do Catecismo, né? Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. Então imagina o que é isso. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Deus que não cabe no universo inteiro, o universo inteiro não pode conter Deus, Deus supera em tamanho o universo inteiro, ele quis caber no ventre de Maria. Ela tem ou não tem que ser muito especial? Ela foi ou não foi muitíssimo preparada? Imagine o Templo de Jerusalém, como foi preparado durante séculos e séculos. Foi preparado com tudo que havia de melhor, o ouro mais puro que existia no mundo conhecido. A prata, o bronze, a madeira mais nobre do Líbano. Tudo que havia de melhor, Davi e Salomão trouxeram para construir o Templo de Jerusalém, para guardar a Arca da Aliança. Agora você imagina para guardar o próprio Deus encarnado. Que templo deveria ser digno a tal ponto para receber esse Deus? Foi a Virgem Maria. Por isso é que ela é toda cheia de graça. Por isso que ela é toda santa. Por isso que ela foi concebida sem pecado original. Bom, 486 diz assim: ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo, isto é, ungido. Ungido, a unção, significa receber o óleo da unção, né? Unção quer dizer ser ungido, ser untado. Como nós fazemos com a assadeira do bolo, nós untamos, nós passamos uma gordura, passamos uma manteiga. É isso que significa ser ungido, né? E o que é receber o óleo? Qual o sentido de receber o óleo? A diferença de receber água sobre a mão e receber óleo. Qual a diferença? Simples. A água caiu aqui, eu passo a mão aqui, já não tem mais água aqui. Agora, o óleo não. O óleo que derramar aqui na minha mão, se eu passar a mão aqui, aí é que impregna mais. Né? Impregna, viu, gente? Nem impregna não, hein? Pelo amor de Deus. Se coloca o óleo penetra nos poros. Então o óleo é um símbolo poderoso da graça de Deus que alcança o coração, que alcança o interior da pessoa. É isso que significa unção. Né? Por isso que no batismo nós temos o banho com a água e a unção com óleo. O banho com a água representa lavar. Depois vem o óleo do crisma, que representa que a graça de Deus penetra naquele que foi purificado pela água batismal, a água unida à palavra de Deus. Né? Então, nós só podemos chamar Jesus de Cristo. Atenção, Cristo não é o nome próprio. Jesus não tinha carteira de identidade escrito Jesus Cristo. O nome dele era Jesus de Nazaré, ou Jesus filho de José, assim que ele era conhecido do ponto de vista civil, né? Como cidadão de Israel. Esse nome Cristo é um título espiritual, é um título teológico que foi dado a Cristo depois da ressurreição. E ele só pode ser chamado de Cristo a partir da encarnação. Óbvio, né? Então veja bem, entenda bem uma coisa. Uma coisa é falarmos de Deus Filho, o Verbo. Outra coisa é falarmos Jesus Cristo. Mas não é a mesma pessoa?
É a mesma pessoa, em momentos diferentes. Quando eu falo Filho de Deus, eu falo desde toda a eternidade. Quando eu falo Jesus Cristo, eu falo do momento em que ele se encarnou no ventre de Maria em diante. Não existe Jesus Cristo no Antigo Testamento, certo? Claro, porque a encarnação do Verbo ainda não tinha acontecido. Jesus é uma criatura humana, a natureza humana dele é uma criatura. E se é criatura, não existe desde sempre, foi criada no momento, passou a existir no momento, né? Então, quando eu falo Jesus Cristo, eu falo a partir da encarnação do Verbo, a partir do momento em que o Espírito Santo fecundou o ventre de Maria, dali em diante, por toda a eternidade, ele vai ser Jesus Cristo. Mas antes disso, ele não era Jesus Cristo. Ele não era Jesus porque ele ainda não era homem. E ele não era Cristo porque ele não tinha um corpo para ser ungido. Só é possível ser Cristo, ser ungido, se ele tem um corpo. Exatamente porque eu falei. Porque a unção é óleo penetrando no corpo. Né? É isso que significa unção. Deu para entender essa ideia de que Cristo, quando eu me refiro a Cristo, eu estou falando do Deus Filho enquanto encarnado, a partir de quando se encarnou. Certo? Tem gente que faz uma confusão, fala, porque Cristo apareceu a Moisés. Não. Lá no Antigo Testamento não era Cristo ainda. O Deus Filho pode ter aparecido a Moisés, como apareceu para Abraão, né, na figura dos 3 anjos. Né? A tradição da igreja diz que são as 3 pessoas divinas que apareceram para Abraão, né, no carvalho de Mambré. Apareceu nessa forma de anjo, de visitante, de peregrino. Mas não era Cristo, porque ainda não tinha se encarnado, não tinha ainda assumido a natureza humana e ainda não era ungido. Né? Bom, a partir do número 487, o Catecismo fala aí, 488, a predestinação de Maria. Como eu disse, ela foi predestinada, né, desde toda a eternidade. Como eu fiz a comparação com o templo, a preparação para construir o templo de Jerusalém durou séculos. Imagine a preparação da Mãe de Deus. Né? 489, a missão de Maria foi preparada pela missão das santas mulheres. Eva, Sara, Ana, Débora, Ruth, Judite, Esther e tantas mulheres. Aliás, fica aí uma dica. Quando você for a Aparecida, o Santuário Nacional, você subir ali no retábulo onde está a imagem original da Virgem Maria, né, em Aparecida. Retábulo quer dizer é aquela parede, aquela parede de fundo onde está o altar de Nossa Senhora. Né? Aquilo ali chama-se retábulo. Ali tem uma obra de arte belíssima. Aliás, está belíssimo o santuário, né? Belíssimo. Ícones belíssimos, maravilhosos. E toda a Bíblia está retratada ali. Então ali, na parede, abaixo da imagem, quando a gente vai subindo a rampa para ver Nossa Senhora, a gente vê os ícones daquelas mulheres, desde Eva, passando por Ana, mãe de Samuel, Raquel, Débora, Ruth, a rainha Esther, etc, etc. Todas aquelas mulheres foram prefigurações, foram preparações para a chegada da Virgem Maria. Né? A figura da feminilidade, a figura da mulher, né? A participação da mulher na história da salvação. 490, Imaculada Conceição. A festa que nós celebramos no dia 8 de dezembro e que é um dia de preceito aqui no Brasil. Né? É um dos pouquíssimos dias do ano que pode cair dia de semana e é de missa obrigatória para todo católico. E constitui pecado grave não ir à missa nesse dia, ou celebração da palavra pelo menos, né? 8 de dezembro, porque é uma festa importantíssima. Quer dizer que a Virgem Maria foi redimida por Cristo antes de Cristo ser concebido, né? Em vista dos méritos do seu filho, ela foi redimida ainda no ventre da sua mãe, no primeiro instante da sua concepção. Veja, quando o espermatozoide se une ao óvulo na concepção humana, Deus cria uma alma e infunde ali. Ali é criado o ser humano. Né? Assim aconteceu com todos nós. Assim aconteceu com a Virgem Maria. No momento em que Deus cria, né, pela cooperação humana, o homem e a mulher criam um corpo, Deus une ali a alma que traz a natureza humana, que
né, que a alma é a forma, é o que diz que aquilo ali é humano, nós herdamos então a natureza humana dos nossos pais, que vem transmitida para nós desde Adão e Eva, essa natureza humana, né? Código genético. E vem por propagação, vem por transmissão o pecado original. A condição humana decaída, que é de Adão e Eva, passaram para nós. Passa para todos os seres humanos. Então, a Virgem Maria, quando Joaquim e Ana, os pais dela, a conceberam pelo ato sexual, ela deveria também, naturalmente, herdar o pecado original. E o pecado original, se prolongando na vida humana, produz a concupiscência, que é uma inclinação para o mal, uma má tendência. No batismo, a culpa do pecado original é apagada, mas essa sequela, que é a concupiscência, continua. Bom, a Virgem Maria não poderia ter a concupiscência, não poderia ser pecadora, não poderia ter pecados atuais, pecados voluntários, porque senão ela não seria uma mãe digna de Cristo. Ela não seria um templo puro o suficiente para Cristo. Então, em vista de Cristo, por causa do Cristo, do Filho de Deus encarnado que viria a nascer, Deus, no primeiro momento em que o óvulo se uniu ao espermatozoide e a Virgem Maria foi gerada no ventre da sua mãe, naquele primeiro momento, Deus infundiu a plenitude da graça na alma de Maria. Ao criar a alma de Maria, no primeiro instante da concepção, Deus coloca ali a graça, toda a graça possível para um ser humano. Por isso o anjo diz, quando a saúda: Ave cheia de graça, alegra-te Maria, cheia de graça. Cheia de graça quer dizer cheia realmente, transbordando, não há espaço para mais nada a não ser a graça. Coisa que nós não somos. Nem a garota de Ipanema é cheia de graça. Com perdão aí do poema belíssimo da música de Tom Jobim, né? Cheia de graça é só a Virgem Maria, depois de Cristo, né? Então ela foi preservada do pecado original, porque o pecado original é a privação da graça, é a ausência da graça original, né? Maria não teve essa ausência da graça. Ela recebeu toda a graça que Adão e Eva receberam, né? Por isso ela é imaculada, sem a mancha do pecado original. O pecado original, uma vez que toca a alma humana, deixa uma mancha. A Virgem Maria não teve essa mancha, né? Ela é toda pura, portanto, em vista de ser a mãe do Salvador. Ela permaneceu por toda a sua vida pura de todo pecado pessoal, diz o número 493. Muito bem. Assim como Eva, diz o número 494, né? Assim como Eva, ao perder a graça original, perdeu para si e para todos os seus descendentes, a Virgem Maria também se fez causa de salvação tanto para si como para todo o gênero humano. Por quê? Porque o filho dela, o fruto da pureza de Maria, seria Deus, viria a ser Deus encarnado, que é o novo Adão, que é o princípio da nova humanidade. Então ela obedeceu, se tornando causa de salvação não só para ela mesma, mas para toda a humanidade. O nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Daí o ícone da desatadora de nós. É lamentável, né, que essa devoção de Maria desatadora de nós tenha uma profundidade teológica tão grande e na prática devocional muitas vezes é banalizado, né? Parece que o nó que Maria está desatando é o nó do meu probleminha de saúde, o nó do meu problema financeiro. Não, gente, não é isso. A desatadora de nós aqui é o nó da desobediência de Eva, que ela desatou. Eva, ao pecar, ao desobedecer a Deus com Adão, fez um nó, como se fosse um nó no laço que nos unia a Deus. Maria desfaz esse nó. Nós podemos agora nos unir a Deus. É essa a devoção legítima da desatadora de nós. E não
outros nós por aí que estão inventando, né? Então Maria, por causa disso, é verdadeiramente mãe de Deus. Theotokos, número 495 diz isso. Festa do dia 1º de janeiro. Também dia de preceito, também dia de ir à missa obrigatoriamente, né? Porque é uma festa importantíssima. Se Cristo, o Filho de Maria, como homem, tem como sujeito a pessoa do Verbo, a pessoa divina, então quem nasceu de Maria não foi a natureza humana, já falamos isso aqui, né? Quem nasce e quem morre não é a natureza humana ou natureza divina, é a pessoa. Quem nasceu de Maria? A pessoa, Jesus, e a pessoa, Jesus, é divina. Portanto, Maria deu à luz Deus. Ela não deu à luz a natureza divina, isso não, porque ninguém dá à luz natureza. Você já viu uma mulher dando à luz uma natureza? Não. A mulher dá à luz uma pessoa. E a pessoa que nasceu de Maria, verdadeiramente, é divina. Assim como quem morreu na cruz, não foi a natureza humana só de Jesus, é a pessoa. Quem morre é a pessoa. Quem morreu na cruz? A pessoa Jesus Cristo. Essa pessoa é divina, portanto, Deus passou pela morte. Muito bem. A virgindade de Maria, Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen, sem espermatozoide masculino, né? Não sabemos como se deu isso. Sabemos que o que nela foi gerado vem do Espírito Santo, né? 497. Como que se deu isso? Se o Espírito Santo fez um milagre e suplantou o cromossomo masculino? Bom, isso aí nós não sabemos. Não condiz, não compete a nós da teologia imiscuir sobre essas coisas, tá? O que nós sabemos, como disse lá no Alto da Compadecida, né? Não sei, só sei que foi assim, né? Tem coisas que a gente não tem como explicar cientificamente, porque não é matéria científica, é matéria teológica. Então a gente não sabe como se deu. A gente só sabe com certeza de fé que se deu assim. Virgindade perpétua de Maria é outro dogma da nossa fé católica. O que significa dizer que Maria é virgem antes, durante e depois do parto? É sempre virgem. Aepartenos, né? A palavrinha grega. Sempre virgem. E aí tem uma explicação, né? Quando o Evangelho diz irmão de Jesus, irmãos de Jesus, não quer dizer que eram filhos de Maria. Quer dizer que eram parentes de Jesus no sentido mais amplo. Parentes próximos, pode ser primo, parente, né? Pode ser filho de São José de um primeiro casamento, talvez São José fosse viúvo quando se casou com a Virgem Maria. Há uma teoria que diz isso, não sabemos. O fato é que a tradição da igreja é a fonte da revelação, é a fonte da verdade. Se a tradição diz isso, não é só a escritura que é fonte da verdade, hein? Não é só a escritura que é fonte da revelação. Para nós católicos, a escritura e a tradição da igreja. E a tradição da igreja, desde o tempo dos apóstolos, é essa. Ela é virgem antes, durante e depois do parto. Portanto, nós cremos. Se a tradição com T maiúsculo diz isso, nós aceitamos, sem discutir. Então, a virgindade de Maria significa, primeiro, que a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Não houve participação masculina. A iniciativa é de Deus. É isso que significa essa virgindade. E o fato de Maria ser virgem e mãe. O número 506 diz que, além disso, a virgindade é sinal da sua fé, da sua doação sem reservas a Deus. Assim como a Arca da Aliança não foi tocada por homem, tem até uma passagem no Antigo Testamento que, quando Davi estava fazendo uma procissão para levar a Arca da Aliança, foi dito: ninguém ouse tocar na arca. Homem algum pode tocar na Arca da Aliança. E a arca ameaçou tombar do andor, e um sacerdote, um levita, tentou segurar para não cair e morreu na hora. Não pode tocar na arca. Isso significa que a arca é puríssima, não pode homem algum tocar na arca. Daí também vem essa ideia de que Maria, se foi templo do Espírito Santo, se a sexualidade de Maria esteve a serviço da geração do homem-Deus, nenhum homem ousaria tocar, né?
O que é de Deus não pode usar mais para outra finalidade. Por isso, por exemplo, quando a gente usa um recipiente para âmbula ou cálice, esse recipiente deixou de ser usado para Deus, você tem que desfazer dele, quebrar, enterrar, queimar. Não pode ser usado por outra coisa. Atenção, hein? Precisa ser corrigido. Em muitos lugares aí se usa o cálice de vidro, o que não é permitido pela igreja. Né? Taça de vidro, baratíssimo por sinal, né? Quebrável. Não é permitido. Então, algumas comunidades corrigem isso, comprando um cálice de metal, que é o correto, mas cometem outro erro. Deixam o cálice que era usado para consagrar o sangue do Senhor, agora é usado para outra coisa, para dar água para o padre, beber depois da homilia, ou sei lá o que. Não pode, hein, gente? Uma coisa que foi usada por Deus nunca mais pode ser usada para outra finalidade. Eu lembro disso quando criança, eu me lembro, houve uma missa campal perto da minha casa, lá na São José do Calçado, minha querida, e o Padre Enio Fazolo, de saudosa memória, celebrou a missa e esqueceram de levar o cálice, eu não sei como é que foi. Eu sei que meu pai correu em casa, na minha casa, e pegou uma taça dessa simples, um cálice desse de vidro que a gente usava para tomar vinho, e levou lá, já que não tinha outro jeito. E o padre celebrou a missa naquele cálice. Eu era criança ainda, nunca mais esqueci disso. E até hoje eu levo isso a sério. O padre devolveu depois da missa o cálice. Meu pai disse assim: guarda bem guardado, não pode usar mais para nada esse cálice. Não pode ser usado para nada mais. Porque o sangue de Cristo esteve nele. Essa ideia é muito importante. O que Deus usou, ninguém mais pode usar. Se Deus se apropriou da sexualidade de Maria na geração do filho dele, ela não poderia mais servir para outra pessoa, né? Como fonte de prazer, ou enfim, como união sexual de outro homem. Ela é toda de Deus. Então, sendo virgem e mãe, 507, sendo virgem e mãe, ela é ícone da igreja, né? Ela é a figura mais perfeita da igreja, porque a igreja também é virgem e é mãe. É virgem porque é a noiva de Cristo, aguarda que Cristo venha desposar. No dia da segunda vinda de Cristo, né? A igreja vai ser desposada por Cristo, né? Ela é virgem, quer dizer, ela não pertence a homem algum, ela pertence só a Deus. Mas ao mesmo tempo ela é mãe, porque ela gera filhos pelo batismo, pela pregação do evangelho, está gerando filhos para Deus, né? Virgem e mãe. Maria, então, é um ícone da igreja. Bom, terminamos assim a parte propriamente da Mariologia. 512, os mistérios da vida de Cristo. Aqui vamos mais rapidinho. Falando aqui que o símbolo da fé, o credo, se detém só sobre os mistérios do Natal e da Páscoa. A encarnação e paixão, morte e ressurreição de Cristo. Não fala da vida oculta de Jesus em Nazaré e nem da vida pública de Jesus. Porque se detém só no essencial, o Natal e a Páscoa, tanto que são as duas festas principais do ano, que fazem como que os dois polos do ano litúrgico, o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa, no qual nós já entramos com a Quaresma. A Quaresma já faz parte do ciclo da Páscoa. Então, quase nada é dito sobre a vida de Jesus em Nazaré. Veja, quando ele nasceu, foi morar em Nazaré, depois de ir para o Egito e tal, né? De Belém foi para o Egito, do Egito voltou para Nazaré. Dali, da infância dele até os 30 anos, nós só temos notícia de um evento, um episódio. Jesus, aos 12 anos, vai com seus pais pela primeira vez ao Templo de Jerusalém, lá se perde, etc. Tirando isso, nós não sabemos mais nada sobre Jesus. Vida oculta de Jesus. Né? E aí tem aqui um sermão bonito do Papa Paulo VI, né? Uma homilia belíssima do Papa Paulo VI, falando das lições que Cristo deixou para nós em Nazaré. Né? Ele nos deixou a lição do silêncio, primeiramente, né? A lição do trabalho, está no número 533. A lição do silêncio, a lição da vida familiar e a lição do trabalho. Nazaré é um símbolo para nós desse tempo de preparação para a missão tão importante. Cristo ficou
30 anos se preparando para cumprir sua missão em 3 anos. E nós, quanto tempo nos preparamos para servir a Deus? Aqui tem uma lição para quem é catequista, por exemplo, né? Quer dar catequese, mas não quer fazer encontro de formação. Quem é ministro da palavra acha que não precisa participar dos encontros, dos cursos de atualização, formação permanente. Gente, pelo amor de Deus, se até Jesus, o Filho de Deus, precisou se preparar por 30 anos. São Paulo, quando se converteu, né, diz lá que foi para a Arábia, ficou 13 anos de retiro, 13 anos se preparando, estudando, para depois começar a pregar. E hoje tem gente que faz um cursinho de 1 mês, 2 meses e acha que já está podendo saber tudo. Mais humildade, por favor, né? Então, a estada de Nosso Senhor em Nazaré nos ensina a importância do silêncio, da oração, de ler a Bíblia, de estudar. Servir a Deus não é só fazer coisas, trabalhar na pastoral. O tempo que você gasta lá quietinho no seu quarto rezando, também é servir a Deus. O tempo que você gasta lá na Capela do Santíssimo adorando, também é servir a Deus, né? Você está se preparando para servir melhor. Essa é a lição também de Nazaré. Tudo na vida de Jesus revela o Pai. Tudo. Né? 516. Toda a vida de Jesus é redenção. Isso vai culminar na morte na cruz e na ressurreição. Mas não foi só ali que ele nos redimiu. Desde o momento que ele se encarnou, ele começa o mistério da redenção. E tudo que ele faz é redenção. Né? Por exemplo, ao trabalhar na carpintaria, o Senhor está santificando o trabalho. Lembra que dos castigos, das maldições que Deus deu a Adão e Eva por causa do pecado, foi a partir de agora é com o suor do teu rosto que ganharás o teu pão. E a agricultura vai ser pesada para ti. O trabalho se tornou algo pesado, marca do pecado original, consequência do pecado original. Agora, Jesus vem, né, o Filho de Deus assume o trabalho manual. Ele está redimindo o trabalho. O Filho de Deus assume um corpo. Você parou para pensar que Jesus tem um pênis? Jesus tem um órgão sexual? Jesus tem um aparelho digestivo? Jesus tem É muito importante a gente imaginar isso, que ele assumiu para valer a natureza humana. Ele está redimindo tudo isso que foi deturpado pelo pecado original. Né? Muito bonito tudo isso. 518. Toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Capitulação quer dizer tornar-se cabeça. Né? Capítulo quer dizer cabeça. Recapitular em si todas as coisas quer dizer encabeçar, tornar-se cabeça de todas as coisas. São Paulo fala muito disso, né? Não só na primeira carta aos Coríntios, quando fala que Cristo é cabeça desse corpo, que é a igreja, que é a humanidade inteira, mas quando ele fala lá em Colossenses, né, também em Efésios, ele fala que Cristo é a cabeça e é preciso que ele recapitule todas as coisas. Quer dizer, que ele seja de novo a cabeça de todas as coisas. Isso é o mistério da divinização, né, de participação da vida divina que Deus quer fazer por meio de Cristo. Então Cristo é o nosso modelo, 520. Ele é o homem perfeito. E por sua encarnação, 521, se uniu a todos os homens, a todo homem, né? Citando o documento do Concílio Vaticano II. Nós somos chamados a ser uma única coisa com ele. Ele nos faz partilhar, comungar, como membros de seu corpo, de tudo que ele, por nós e como nosso modelo, viveu em sua carne. Comungar com Cristo. Está entendendo agora por que a Eucaristia se chama comunhão? E receber o corpo de Cristo, o corpo eucarístico de Nosso Senhor, nós dizemos comungar. Está entendendo agora por que não se pode aproximar da fila da comunhão eucarística quem não está em plena comunhão com Deus e com a igreja? Não é uma questão de tem que estar digno. Digno ninguém é. Né? Nós mesmo dizemos antes da comunhão, eu não sou digno. Não é questão de ser digno. A questão é, para que não seja uma mentira aquilo que vai acontecer, né? Eu vou entrar em comunhão com o Filho de Deus, eu tenho primeiro que na minha vida pessoal testemunhar essa comunhão. Eu tenho que estar em dia com os mandamentos. Eu tenho que estar cumprindo, ou pelo menos me esforçando para cumprir a vontade de Deus.
Caiu, levanta, confessa, volta. Assim a gente comunga, porque assim mostra que a gente está em comunhão com o que Cristo ensinou. Agora, quem está no pecado mortal, faltou um monte de missa, se afastou da igreja, não cumpre os mandamentos, não reza, não confessa, não está em comunhão com Deus e com a igreja. Por isso, se entrar na fila da comunhão, está pegando a mentira, está sendo hipócrita. Porque entrar na fila da comunhão significa eu estou em comunhão com ele, sendo que eu não estou coisa nenhuma. Certo? Então, por isso, Quaresma é tempo de confessar, né? Quem não está em comunhão com a igreja, quem não concorda com a doutrina da igreja, quem não aceita alguns elementos que a igreja ensina, trata de se converter, procurar a confissão, para depois voltar a comungar. Muito bem. 522. Os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. Aqui é mais ou menos o que já falamos, né? Deus quis preparar a vinda do Filho de Deus por séculos e séculos, como acontece com o advento, né? Nós, em comunhão com a longa preparação da primeira vinda do Salvador, no advento, nós renovamos o ardente desejo da segunda vinda do Senhor, né? O processo do advento é isso, a liturgia do advento. Nós retomamos textos que falam da preparação da primeira vinda, enquanto nós olhamos para o futuro, para a segunda vinda. O mistério do Natal realiza-se em nós quando Cristo toma forma em nós. Atenção, hein? Natal não é a festa do aniversário de Jesus. Natal não é o menino Jesus nascendo no nosso coração. Não é isso. Corrijam, por favor. Né? Não é aniversário de Jesus porque nós não sabemos que dia que Jesus nasceu. Não quer dizer que ele nasceu no dia 25 de dezembro. Né? Não é aniversário de Jesus. Ele está agora numa outra dimensão. Ele não está comemorando 2023 anos. Não é isso, gente. Ele entrou na eternidade quando ele ressuscitou. Aí não conta o tempo mais. Depois da ressurreição não se conta o tempo. Né? Não quer dizer que Jesus é um homem de 2023 anos. Não. Não é isso. Portanto, não é aniversário de Jesus o Natal. O Natal é Cristo nasce em nós nesse sentido aqui, ó. Ele toma forma em nós. O sentido do Natal, o sentido espiritual do Natal é Cristo verdadeiramente nasce em nós pela liturgia. Né? Por isso nós rezamos na liturgia das horas no dia do Natal, né? Na verdade na oitava do Natal, no dia 1º de janeiro. Ó admirável intercâmbio, ó admirável comércio. Né? É um comércio, uma troca. Cristo assume o corpo e a alma, quis nascer da Virgem e com isso ele nos doou a própria divindade. Né? Deus se faz homem para que o homem seja feito Deus. Né? É um intercâmbio de dons, é um comércio que é feito aí. Né? Cristo toma forma em nós. A circuncisão, 527, a circuncisão de Jesus simboliza a sua entrada, como a sua pertença ao povo de Israel. Assim como o batismo é a circuncisão cristã. Né? Porque o que era a circuncisão do povo de Israel é o batismo na nova aliança. Nós nos tornamos pertencentes ao corpo de Cristo, ao novo Israel. Já falamos dos mistérios da vida oculta de Jesus, e aí terminamos no número 534. Muito bem, mais uma vez, fica aí o convite para se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que querem compreender mais sobre a nossa fé, né? E se tem alguma dúvida sobre isso que nós estamos estudando, envie para nós um e-mail e nós vamos responder aqui na medida do possível. Deus abençoe você, até terça-feira que vem.